Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães Oliveira e vim fazer a minha live hoje complementando a minha análise sobre o STF. Esse será o vídeo número 4. Tratará um pouco de desrespeito, arrogância e ignorância. É, para mim, o que houve no caso que nós vamos analisar, que é o caso do impeachment da Presidente da República, Dilma Rousseff. Primeiramente, vejamos o que diz o artigo 52 da Constituição Brasileira. Artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza, conexos com aqueles. Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Agora, meus amigos, vamos ver como foi feito o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Como resultado do processo, a presidente Dilma foi destituída do cargo de presidente, permanecendo, contudo, com seus direitos políticos preservados. Dá para entender sobre isso? Não dá. E como vimos, o artigo 52 da Constituição Federal não dissocia perda de mandato de presidente da sua consequente inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Então, eu vou te dar a minha conclusão a respeito disso. Na realidade, o que aconteceu é o seguinte: o presidente do Supremo Tribunal naquela época, do Supremo Tribunal Federal, é o senhor Ricardo Lewandowski. Ricardo Lewandowski foi uma pessoa que teve uma sorte na vida, tem que ter sido amiga da mulher do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, fazer parte ali da amizade da família, e nisso o senhor Lula o colocou como ministro do Supremo Tribunal Federal. Lewandowski era um advogado simples, um advogado sem nenhuma bagagem jurídica para atingir e chegar a um cargo desse. Muito bem, dentro do STF, o presidente do STF é mudado de 2 em 2 anos. E assim sendo, todos os ministros do STF deverá um dia ser presidente do STF, que aconteceu com o senhor Ricardo Lewandowski, que naquela época estava sendo ministro do Supremo Tribunal Federal, quando do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Uma oportunidade de ouro, uma oportunidade única na vida para o Ricardo Lewandowski se elevar, se mostrar sua competência, a sua capacidade jurídica, a sua capacidade de julgar, a sua coragem, o seu discernimento. E, evidentemente, nessas oportunidades únicas que você tem na vida, é como se fosse uma faca de 2 gumes. Ela pode te levar para o céu e pode te levar para o inferno. E foi o que aconteceu com o Ricardo. O Ricardo foi para o inferno. Ricardo Lewandowski, como presidente do Supremo Tribunal Federal, é considerado presidente do Senado Federal no processo final de decisão sobre o impeachment do presidente. Então ele assume a presidência do Senado Federal. E naquele processo, o presidente do Senado Federal era o senhor Renan Calheiros, esse que está tentando ser o relator
da CPI da Covid contra o Bolsonaro. Então eles dois se juntaram e meteram a tesoura no artigo 52, conforme vocês vão ver. O que eles fizeram? O Ricardo era o presidente, portanto o principal responsável. Ele fez o seguinte: fez uma eleição referente ao mandato da presidente Dilma Rousseff. Os senadores votaram e a Dilma Rousseff foi condenada e perdeu o mandato devido aos crimes que ela cometeu. E depois ele fez uma segunda votação relativo a sua inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. E nessa votação, os senadores foram favoráveis a Dilma Rousseff. Muito bem. O que é que nós podemos imaginar isso? Eu concluo que o Ricardo Lewandowski, ao atingir aquela posição que ele jamais pensou algum dia em estar ali, devido à própria consciência da sua incapacidade de conhecimentos jurídicos, de coragem, de dignidade, ele foi para ali objetivando uma única coisa: favorecer ao seu patrão, ao seu indicador, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E assim o fez. Por isso, ele não se incomodou. A dívida de gratidão para com o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, era tão grande que nada que o atingisse pessoalmente, que nada que eu manchasse o seu currículo, seria maior do que a gratidão que ele tinha para com Lula. Então, sendo dessa maneira, ele decidiu rasgar a Constituição e sofrer as consequências de jogar o seu currículo no lixo e entrar na história do Brasil pelas portas do fundo. E isso é tão verdade que ele continua fazendo o mesmo. Continua fazendo a mesma coisa. Sempre tentando agradar ao seu patrão Luiz Inácio Lula da Silva. Preste atenção em todos os votos nos plenários do STF ou decisões monocráticas. O senhor Ricardo Lewandowski está a puxar o saco do ex-presidente da República, a tentar favorecer quem quer que seja amigo do presidente da República, do ex-presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Foi isso que aconteceu, pessoal. E até a próxima. Muito obrigado. E não deixe de assistir o próximo vídeo, que será o 5º. Muito obrigado e até lá. Tchau.